Marielle Freire, eu tenho 25 anos e eu sou da Zona Leste de São Paulo. E esse é uma história para contar. O tema da história será Mulheres em Diferentes Profissões. Oi, Riele, seja muito bem-vindo ao nosso espaço. Obrigada por se deslocar até aqui, vir participar, trazer sua história, sua visão de mundo. Esse assunto seu é muito interessante. Como você começou com ela, de onde surgiu essa ideia, essa vontade. Eu vou deixar você contar, claro, porque até eu aqui tô bem assim, entusiasmada em ouvir essa história sua, esse seu relato sobre a sua profissão, que é uma profissão essencialmente masculina, normalmente, era pelo menos, e também muito difícil até para as mulheres levarem seus carros até uma oficina. A gente sempre passa por assim, muitas situações bem difíceis mesmo, mas deixo com você agora. Bom, eu sou técnica em manutenção automotiva e tecnóloga em sistemas automotivos. Então hoje eu já estou formada e eu também sou proprietária e gestora de uma oficina mecânica aqui na Zona Leste de São Paulo. A minha história começou bem jovem. Meu pai me levava para trabalhar, para ficar com ele no trabalho. Ele tinha um autoelétrico e eu cresci com ele dentro do autoelétrico. As minhas memórias de infância são na oficina. E eu sempre gostei do ambiente, mas eu nunca vi como se fosse uma profissão futura para mim. Depois de um tempo, meu pai saiu desse local e começou a trabalhar em casa, no quintal de casa. E assim ficou por bastante tempo. Ele criou, pagou uma escola particular para mim dessa forma. Então meu pai ralou muito para conseguir dar o melhor pra gente. E quando eu estava finalizando o ensino médio, eu estava bem depressiva, estava muito ansiosa, porque a escola particular, ela foca no vestibular em profissões corriqueiras. E eu não me encaixava em nenhuma daquelas profissões. Então, para mim, era difícil entender que aquilo não se encaixava comigo, então o problema era comigo. E eu não conseguia entender. Um jovem não tem essa... Com tão pouca idade, a pressão do vestibular, uma escola particular que é puxada, a gente sabe, a carga horária, a cobrança, e aí você, de repente, não se enquadra naquilo, né? No que é oferecido, naquele cardápio. De repente, você se fala, mas eu sou diferente por quê? E aí é complicado. Exatamente. E aí eu tive o privilégio de ter a oportunidade de ficar um ano em casa. Meu pai, ele sentou comigo, conversou e falou, olha, fica um ano em casa, faz cursos, vai vê o mundo, né, fora, porque eu estudava de forma integral, então a minha vida era a escola, eram os estudos, e ele vai ver outras profissões, conhecer outras pessoas, porque assim você vai conseguir ter um leque maior, né, do que você gostaria de fazer. E eu fiz. E aí ele só me deu uma condição, você vai me ajudar com a oficina durante esse tempo. E aí... Ele te deu o caminho, né? Ele me deu o caminho. E eu comecei a atender telefone, eu pedia peça tudo errado. Porque assim, eu cresci no meio, mas não era um meio normal, não era algo natural para mim estar envolvida. Então meu pai gostava de carros, eu também, mas nada era uma paixão, nunca foi. Então, eu não conhecia de nada de carros, nada de peças, nada, absolutamente nada. Causei muito prejuízo, na verdade, no começo. E aí eu comecei com um atendente, limpava, como era no quintal de casa, era algo tranquilo. Em 3 meses com ele, eu vendo ele trabalhar, tinha um outro rapaz que trabalhava junto com ele. Falei, poxa, isso daí eu sei fazer. Isso é muito simples, posso fazer também? E a resposta do meu pai foi não. Mecânico é profissão. Então, se você quer consertar um carro, mexer nos carros, você vai ter que procurar um curso. E ele achou que eu deixaria pra lá. E eu fui atrás. E aí fiquei pensando, eu preciso achar um curso que seja rápido, que me ensine tudo e gratuito, porque eu não tenho dinheiro. E eu achei aqui em São Miguel, tinha uma escola que era o Senai, ele mantinha essa escola, eram cursos gratuitos, e foi muito engraçado que eu fui nessa escola, contei só pra minha mãe, fui lá, e aí estava abertas as inscrições, me inscrevi para o curso de mecânica e eles falaram para mim, olha, como é muita gente, é por sorteio as vagas, são poucas vagas e são sorteadas. E eu saí de lá super chateada, porque eu nunca ganhei um sorteio na minha vida. Eu tinha certeza. Você já tinha certeza que não daria certo? Absoluta. Eu falei, não vai rolar. E aí no dia do sorteio eu fui, e a primeira pessoa a ser chamada para a turma de mecânica fui eu.
Então, pra mim, ali foi uma resposta que eu tava no caminho certo. Falei, eu tô fazendo certo, eu tô no lugar que eu deveria estar. Fiz o curso 3 meses, auxiliar em mecânica automotiva. E era eu e mais 2 mulheres na turma, uma senhora e uma mãe. E tinham muitos outros jovens rapazes. Foi um curso muito legal, foi algo muito dinâmico. Eu aprendi realmente o mínimo. E aí eu voltei pra oficina com sangue nos olhos, eu brinco. Que pra mim ali eu já sabia de tudo. E aí meu pai me deu a oportunidade. Ele abriu as portas pra mim, me ensinou muito. Logo em seguida eu entrei no técnico em manutenção automotiva, já no Senai do Ipiranga, na Zona Sul. Fiz o curso por 3 anos. E no curso, o legal do Senai no técnico, como são muito jovens, eles querem ensinar o máximo para esses jovens. Então eu tinha aulas de matemática, gestão, administração, empreendedorismo. E ali eu entendi que eu era uma empreendedora, porque eu tinha visões diferentes. Então, quando eu estava trabalhando com meu pai, eu visualizava maneiras de agilizar o serviço, de ser melhor para o cliente, melhor para o meu pai. Eu queria estar na internet, eu achava importante ter o CNPJ, achava importante ter bons contatos. Então, eu tinha uma visão diferente de outros mecânicos. E ali, no curso técnico, eu entendi que eu tinha uma mente empreendedora. E é engraçado pensar que eu sempre tive. Eu era uma criança que vendia pulseira, eu trabalhava na feira. Eu sempre arrumei um jeito de trabalhar porque eu amava vender, conversar. Então, eu sempre tive a veia empreendedora, mas eu nunca tive uma aula explicativa do que era o empreendedorismo. Porque não foi só te ensinar, vamos dizer, eu vou falar grosseiro, tá? Mas apertar botão e saber onde encaixa alguma corrente, vai? Sim. Não foi só isso, ele te deu a visão do empreendedorismo, sim, de você, talvez uma parte de contábil, alguma coisa assim. Sim. E assim, de você se tornar dona do seu negócio e aí você poder, de fato, ser uma empresária. Sim. Os professores, eles viram um potencial muito grande em mim. Então, quando eles sempre me chamavam para conversar, eles viam que eu tinha um jeito diferente, uma comunicação boa. E assim, eu sou muito perfeccionista comigo mesma. Então, eu me empenhava muito nas aulas. Ainda mais por ser mulher com uma turma de 40 homens, você acaba se destacando, querendo ou não. Então, é melhor que a gente se destaque fazendo certo. Então, eu me esforçava muito. E os professores abriram essa mente também pra mim de você precisa melhorar o negócio pro seu pai. Na época, a gente trabalhava debaixo de sol e chuva. Não tinha elevador, trabalhava no chão. Então, meu pai já estava muito cansado. Então, ter essa visão de empreendedorismo, de que eu posso melhorar as coisas, foi algo assim, expandiu a minha mente. E me ajudou muito. Porque a partir daí, em 2020, eu abri o CNPJ. Eu conversei com meu pai não quis abrir a empresa, ele já teve empresas, ele não quer mais. Você quer? Eu vou estar contigo. E aí eu falei, não, então vamos. Abri o MEI, comecei no MEI e assim estamos crescendo cada dia. Mas meu pai continua comigo, mas eu tomei essa frente da gestão. E aí depois, logo em seguida que eu finalizei o técnico, eu iniciei no tecnólogo em sistema automotivo também no Senai. Que eu queria entender a gestão e administração de empresas, não só mais da oficina. Eu queria me aprofundar para não errar, porque é um negócio da minha família. É o sustento da minha família, é algo que vai ficar para minha irmã, para os meus filhos. Então eu quero fazer algo que seja consolidado para lá na frente ser um privilégio elas terem isso, né? Mas você trouxe para o seu pai, de uma certa forma, uma nova visão. Quando Sim. você quis ir para o digital, quando você quer, aspas, ele já teve CNPJ, mas aí você quis novamente existir no mercado. Sim. Dar cara, você deu uma cara de negócio, vamos dizer, mais formal para uma oficina, que já era sucesso, que já é uma profissão dele, claro. Mas Sim. É aquela coisa do jovem que traz o sangue novo, novos olhares, seria Sim. isso? Eu, em 2021, mais ou menos, na época da pandemia, as oficinas mecânicas não fecharam, que eram essenciais. E nessa época, as oficinas foram para o digital. Então, teve essa mudança. Então, hoje em dia, você vai numa oficina mecânica, você pega o celular e procura no Instagram primeiro, para ver como que é o lugar, se existe. Então, hoje não é mais só restaurante, loja, a oficina, borracheiro, você pesquisa ali. Então, teve essa mudança de percepção dos donos de oficina e a gente fez essa transição e eu também fiz essa transição. E graças a isso, eu tive muitas marcas me visualizaram.
Então, viram que tinha uma mulher à frente de uma oficina e deram voz para mim. Então, eu ganhei cursos, eu ganhei muitas oportunidades, conheci pessoas que alavancaram a minha carreira de uma forma absurda e graças ao digital. Então, ter o digital hoje numa empresa é essencial. Não tem como mais a gente ficar fora. E a oficina mecânica tá aí para mostrar que não é mais só oficina, é empresa, né? Entendi. E, assim, fala um pouco do perfil dos seus clientes, quais são, o que eles buscam, o que eles sentem de diferente. E também quero que você fale se você já enfrentou preconceito por ser franzina, pequenininha, menina ainda. Sim. E, às vezes, eu acho que as pessoas ficam um pouquinho surpresas. Bom, hoje nossos clientes, 70% são mulheres. E eu fico muito feliz com esse número, porque antes tinham mulheres que mandavam o tio, o vizinho levar o carro, mas não iam na oficina. Então, o fato de eu mandar um áudio ou fazer um vídeo com a minha voz, ou atender o telefone, fazer um vídeo mostrando a minha unha, elas entenderem que tinha uma mulher conhecedora com conhecimento, que falando ali com elas, atraiu esse público. Então, elas começaram a aparecer cada vez mais na oficina. Então, hoje, nosso público, 70% são de mulheres. E eu fico muito feliz por isso. No começo, não foi fácil. Meu pai, ele trabalha em oficina mecânica desde os 15. Então, são 35 anos de profissão. Então, tem clientes que o conhecem desde que ele era um menino, que nem eu. Então, no começo, foi um pouco complicado isso. Deles aceitarem que tinha uma menina no pátio, trocando uma roda, apertando um parafuso. Então, eu já ouvi vários comentários. Eu já ouvi não aperta essa roda, você é muito magrinha, você vai se machucar. Não, pode deixar, eu tenho ferramental, eu aprendi. Não. Na minha frente, mulher não aperta a roda. Então, assim, são... Nossa, invalidando, né? Sim. Invalidando a sua tarefa, como se você não... Talvez até nem por mal, você vê? Nem por mal. É um instinto até de proteção, Exato. mas que é cultural. Cultural. Acho que geracional vai passando isso. Sim. Então, você tem que romper isso. Sim, e no começo foi bem difícil. Eu brinco que alguns clientes ainda me consideram bem, assim, um pouco arrogante. Mas é porque se você não quebra aquilo, se você não demonstra que você pode, que você tá ali porque você é merecedora, que você mostrou que você consegue, eu jamais vou fazer um serviço que eu não sei fazer, ou que eu não tenho a capacidade. Então, eles têm que entender isso também. Eu já tive uma situação que o cliente, quando viu que era eu mexendo no carro, falou: não, pode parar, ela não. Chama lá seu pai, você não vai fazer o meu serviço. Não, fica tranquilo, eu sei fazer, você quer que eu te falo todo o procedimento? Não, você não. Mas por quê? Não, porque você é muito nova. Aí não, mas eu quero entender o porquê. E no começo eu chorava, né? Eu me desmoronava. Meu Agora Deus. você já está há quanto tempo fazendo isso? Eu estou há 9 anos já trabalhando em oficina mecânica. Então você já está criou já um pouquinho de casca. Já, hoje eu não choro mais. Você faz eles chorarem. Não, eu acho que depois de um tempo, algo que meu pai falava muito pra mim, você tem que deixar suas ações responderem por você. Então, o cliente não quer que você mexa, tá bom, tá tudo certo. Hoje em dia, tá bom, tudo certo, leva em outro lugar então. Então, você não é um cliente da oficina. A oficina não tolera esse tipo de comportamento. Você, depois de um tempo, começa a entender que tipo de cliente você quer atender, porque nem sempre vale a pena. Aquele desgaste emocional. Dinheiro, exato. Entendo. Como foi a reação, assim, das mulheres quando chegam na oficina, né? Desculpa. As mulheres que quando chegam na oficina e se deparam com uma garota jovem ali mexendo, talvez de macacão, não sei. Mas elas pensam assim, você tá o estágio, ou chegam a falar alguma coisa assim? Bom, hoje em dia eu fico mais na administração. Então eu estou cada vez menos no pátio, porque eu estou mais gerenciando o negócio do que fazendo assim a prática. Mas é muito engraçado porque todas querem entender minha história, querem entender de onde veio, por que veio, como que eu lido. E tem esse detalhe que eu sou pequena, sou magrinha, a unha comprida, bem feita. Então elas ficam muito curiosas e é muito bom isso. Porque faz elas também às vezes meditarem que elas também conseguem uma outra profissão. Porque às vezes elas estão com um pouco de receio de mudar, né, a carreira.
por causa de N fatores, de preconceito. Então, às vezes, é legal isso. Você ter um olhar diferente. Puxa, a menina ali enfrenta muito preconceito. Eu também consigo. É uma inspiração até, um exemplo para, acho que não só para mulheres, para jovens, até para meninos também, porque é realmente desbravar. Sim. E assim, você foi muito corajosa de enfrentar e falar, não, eu sei, eu posso. Quer dizer, você, é como você falou, você tentou quebrou um ciclo de tipo, Sim. toda vez você vai ficar ouvindo que você não pode. Então uma hora você tem que subverter isso. Sim, é verdade. Eu falo que eu quero, assim, a gente não vai conseguir mudar o mundo, mas eu quero pelo menos mudar a percepção da minha irmã. Minha irmã tem 12 anos. Então ela me vê, tem como espelho, a irmã mais velha, não tem como. Então eu quero que ela tenha uma noção que as coisas não vão ser fáceis, não importa a profissão que ela for seguir, mas que ela também consegue. Então ela não vai permitir com que outros digam não a ela, isso daqui não é pra você. Eu não quero que ela tenha essa visão de si mesma, sabe? E que nem que ela fique presa a algo que ela não gosta. Que ela vá atrás, por mais que seja difícil, que ela vá atrás do sonho dela, de alguma realização, porque nada como você trabalhar em algo que você verdadeiramente gosta e, lógico, dar algo rentável, mas que você sente aquela paixão, aquela vontade de estar todo dia, né? Sim, verdade. É sonho, é prática, é vida, é orçamento, mas é, acima de tudo, uma vontade enorme de pôr a mão na massa e fazer aquilo que se ama, que se gosta e acho que até pensa, nasci para isso, gosto de fazer isso, estar nesse ambiente. Sim, é verdade. E acho que isso serve muito de exemplo para muita gente. Acho que algumas pessoas te perguntam, sim, como foi e querem entender todo esse processo aí de chegar hoje onde está, porque tudo bem, agora você já não está mais no pátio, você está mais gerenciando, mas ainda é mais admirável, porque se você tem funcionário fazendo e você já pôs a mão na massa, você falou, opa, eu sei o que você está fazendo. Sim, você pode supervisionar melhor ainda. Sim, é verdade. Eu gosto dessa gerência, né? É algo que acho que a gente tem que buscar cada vez mais como empreendedor. É você delegar mais e trabalhar um pouco menos. A gente não vai parar de trabalhar nunca, é 24 horas por dia, né, pensando. Mas a questão é de você conseguir delegar e ter aquele momento para você. Porque a gente trabalha para isso, né? Para você usufruir do seu trabalho. Sim. Então é muito triste quantas pessoas que a gente conhece que trabalhou a vida inteira, faleceu e não conseguiu usufruir do trabalho dela, né? Então eu quero cada vez mais ter essa oportunidade de usufruir minha família, minha avó. Recentemente eu perdi meu avô, então eu quero ter esses momentos com a minha família para aproveitar mesmo, né? E também tirar um pouquinho o meu pai, que ele já trabalhou demais. Sim. Então, o único funcionário masculino lá é seu pai ou não, tem mais um rapaz com a gente. E nós estávamos com uma moça também como auxiliar de mecânica. Infelizmente ela teve um problema pessoal e não está mais com a gente. Mas a ideia é colocar mais mulheres cada vez mais. Estamos sempre em busca de mulheres para dar essa oportunidade. Ah, que bacana. Realmente é aquela empresa que está seguindo o padrão do mercado digamos, de acolhimento. Sim. Né, de inserção das mulheres. É necessário, né? Não adianta você achar que, infelizmente, não é difícil entrar no ramo como mecânica, mulher. Não é difícil, as empresas querem mulheres. Mas muitos homens ainda, donos de oficina, têm a ideia do, ela tem um filho, ela vai me prejudicar porque ela pode ficar fora, ela tem outras responsabilidades. Mas isso daí é questão cultural. A gente, infelizmente, não vai mudar do dia para noite. Mas se a gente não dá oportunidade para essas mulheres, a gente não consegue captar todo o privilégio de ter uma mulher no pátio da oficina. É muito bom. As mulheres são mais atenciosas, elas são muito mais cuidadosas, elas têm um convívio melhor. Então, elas conseguem criar um ambiente melhor de trabalho, mais tranquilo. Então, é muito bom ter uma mulher no pátio. Você constata isso, assim? Sim. Pela sua prática? Foi muito bom ter a moça com a gente. Por curto período de tempo, mas foi muito bom. E eu falei isso pra ela, né? Felizmente, foi algo que aconteceu que ela não conseguiu prever. Mas eu expliquei pra ela, falei, olha, quando você quiser voltar e puder, as portas estão abertas. Porque realmente foi muito bom pra gente, pra toda a equipe. Ela conseguiu fazer uma ligação com a equipe muito rápida. Coisas que os homens às vezes têm essa dificuldade. O homem brinca e tudo mais, mas realmente aquela ligação pessoal, o homem tem mais dificuldade. Ele é mais introspectivo às vezes. Talvez o homem também ele é muito abarcado pelos preconceitos e
e se segura, acho que emocionalmente acaba se fechando. Sim. O homem também sofre muita pressão, Sim. a gente também tem que reconhecer. Sim. E às vezes o fato de as mulheres estarem dominando, eu acho que assusta mais ainda. Um pouquinho, sim. Como é que você vê esse setor? Como você vê o papel da mulher? Você acha que ela vai realmente expandir mais ainda? Eu acho que a gente já expandiu muito, mas ainda tem muito espaço para nós nesse setor. A gente vê cada vez mais mulheres que estavam escondidas nos escritórios, que são as esposas, as filhas, que estavam ali o tempo inteiro, mas que elas só estão aparecendo agora. Elas estão se mostrando na oficina agora. Então, graças ao digital, isso tem cada vez mais sendo expandido. Inúmeros grupos no Brasil afora de mulheres empreendedoras, mulheres mecânicas. Então, isso gera cada vez mais uma vontade de outras a se juntarem. Então, essa expansão é perceptível, a gente está cada vez mais forte. Mas a gente está tendo um problema muito grande de mão de obra. Então, hoje está cada vez mais difícil. Eu estava até conversando antes de vir para cá num grupo exatamente disso. Que está cada vez mais difícil você conseguir mecânico para trabalhar na sua oficina. Então, é uma profissão que está cada vez mais complicada. Vão ser pessoas, homens mais velhos estão tendo ali a oportunidade de trabalho porque os jovens não estão interessados. E a gente está caminhando para um rumo um pouco diferente da mecânica. Um rumo mais eletrônico, agora os elétricos e híbridos. Então, vai mudar um pouquinho a cara do mecânico, digamos, né? Aquele estereótipo de mecânico vai mudar. E o mecânico vai precisar se atualizar cada vez mais. Entra a mulher gosta de estudar, geralmente. Ela tem esse afinco maior. E o serviço vai ficar um pouco mais leve. Não vai ser um serviço tão braçal. Vai entrar mais o eletrônico, a elétrica. Então, é um caminho muito interessante para a mulher se especializar agora. A jovem de hoje em dia, quantos cursos gratuitos a gente tem? Os técnicos, né? No Senai, na ETEC. Então, é legal, assim, a gente incentivar as nossas jovens a procurar serviços técnicos. Porque cada vez mais tem menos profissionais. Quer dizer, a tecnologia, ela realmente, lógico, ela veio e está aí presente. Então, vai ser cada vez mais, vai estar mais conectado com a tecnologia. E, assim, detalhe. Você diz assim, o interesse está sendo mais, vamos dizer, a profissão está crescendo ou vai prevalecer mais pela continuidade das mulheres na profissão do que os homens jovens hoje, assim, os mecânicos mais velhos, ok, mas os jovens hoje de sexo masculino não estão buscando tanto? Não estão buscando tanto, tá? Com bastante dificuldade. Eu acho que a questão da mulher é que cada vez mais nós estamos tendo uma ideia de profissões diferentes. Então, agora a gente vê, a menina tem acesso a profissões diferentes e é incentivada a isso. Já os rapazes, parece que como eles já conhecem, né, essas áreas, eles estão indo mais para a área de TI, de profissões, assim, não tão braçais. Entendi. E a mulher, ela tá aproveitando esse momento que tá todo mundo engajando, que tá todo mundo oferecendo oportunidades e tá entrando. E tá tomando conta também. Então, eu sinto que sim, as mulheres estão crescendo mais do que os homens nesse setor, sim. Mas há espaço para todos. Há necessidade de jovens cada vez mais indo atrás do conhecimento, não querendo ser só aquele mecânico nível 1, alguém que quer se especializar, porque tem muito mercado, tem muito carro em São Paulo e no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Quantos jovens que eu não conheço do Senai que foram embora, que empresas fora do exterior chamaram e levaram embora, até para Suíça, para Dubai. O pessoal tá levando esses jovens, porque são pessoas com potencial e que falta mão de obra no mundo inteiro. Nossa, que então, bacana. É um mercado, assim, quer dizer, é um horizonte azul, sim, com muita promessa e realmente concretas, sim, de prosperidade, de crescimento. Sim. E agora uma coisa que antes de a gente passar para outra fase das perguntas, tem, assim, da parte técnica mesmo, da parte do pátio, digamos assim, qual é o serviço, o trabalho mais inusitado que você fez e que a gente imagina que uma mulher, uma menina como você, assim, não fizesse? Tem alguma coisa? Olha, eu acho que o que eu mais gosto de fazer é montagem de motor. Então, desmontagem e montagem, que é uma dos serviços que nós prestamos na oficina. Que faz um tempinho já que eu não faço, mas que quando eu iniciei era
assim, a realização do sonho. Eu finalizar a montagem da partida e o carro pegar e falar, meu Deus, eu realmente fiz um bom serviço. Então, eu acho que essa ideia do... A gente brinca que é um Lego, né? Então, você montar todas as pecinhas que estavam ali e fazer funcionar aquela máquina, pra mim, é algo bem, assim, desafiador, mas que me enche muito de orgulho, de falar, puxa, eu realmente sou uma boa profissional, sabe? Eu gosto bastante e as clientes gostavam bastante de assistir. O mais importante são os clientes gostavam de assistir também. Sim. Ah, é porque realmente é diferente. Sim. Mas você agora só tá mais na parte administrativa, gerencial? Eu faço bastante essa transição. Eu gosto de atender o meu cliente de uma forma mais pessoal. Então, eu gosto do contato com o meu cliente, de andar com ele no carro, entender a queixa dele, o sintoma que ele tá falando. Então, eu gosto de estar a par de todas as fases do processo, sabe? Eu estou tentando tirar um pouquinho o pezinho de algumas partes administrativas para poder me dedicar mais ao cliente. Essa frente da oficina mesmo, né? Esse primeiro contato e último contato, eu quero estar sempre presente. Eu acho importante esse relacionamento mais pessoal com o cliente possível. Você cria vínculos, não é só mais aquela venda. Quase personalizado, conversar ali, né? Aquela coisa bem propícia ali do que ele gosta, do que ele prefere. Exato. Porque eu acho que ninguém vai querer gastar uma quantidade de valor que hoje não tá fácil. E de uma forma que você sai do local e você não sente o que é que você gastou aquilo. Então, eu gosto de mandar vídeo, eu gosto de mostrar as peças trocadas, eu gosto de mandar áudio. Então, quando eu até pergunto pro cliente, você quer entender? Quero. Aí eu mando áudio de 2, 3 minutos. Mas eu explico exatamente o que é que ele está investindo, que não é um gasto, é um investimento para ele, para a família dele. Então, eu gosto disso. Eu acho importante as oficinas terem isso, porque é muito ruim quando você não se sente acolhida no local. É a humanização do atendimento e a personalização. Que você mandar fulano, porque normalmente não é assim nas oficinas tradicionais. Nem lembra muito seu nome, é só aquela carro verde, carro preto, assim. Mas realmente é uma nova visão, você é uma geração mais nova, uma geração tecnológica, digital. E trouxe para a oficina do seu pai esse olhar, que acho que não sei mais se é a oficina dele, acho que é mais a sua. Mas é muito bacana isso. Tem alguma consideração que você queira fazer para quem está assistindo, assim, alguma dica? Bom, eu acho que o primeiro passo é ter coragem. É ir atrás, se especializar, ir atrás de um curso. A gente tem bastante, a internet está repleta. E procurar pessoas como elas, sabe? É muito legal você ter inspirações. A gente passa muito tempo no celular, né? Rolando o feed. E às vezes você vê realidades que não se encaixam na sua e você acha que você nunca vai chegar. Eu nunca vou ter uma oficina, nunca vou conseguir ser uma mecânica. Mas se você procura pessoas com realidades mais próximas de você, que a internet consegue trazer isso hoje, você consegue colocar mais na sua mente que aquilo é possível, que você também consegue. Quantas meninas não me mandam mensagem perguntando o que elas podem fazer para elas entrarem no ramo também? Então é muito legal isso, porque elas estão atrás porque elas se identificaram com a pessoa e estão indo atrás do conhecimento. Então eu acho que essa é a dica mais valiosa. Traz conhecimento, cursos. A mecânica hoje é uma profissão consolidada, é uma profissão muito séria. A gente está tratando de vidas dentro de um carro, então é no mínimo 5 vidas ali que a gente está tratando todos os dias. Então, cada carro que você entrega é uma responsabilidade muito séria. Então, é ir atrás de um curso primeiramente, se consolidar como um profissional e ir atrás de pessoas como você. Hoje em dia tem muitos grupos que eu participo, como Cheias de Graxa, que é um grupo no WhatsApp com mecânicas e donas de oficina. Tem o Instituto MV8, que é do Sul, que é um instituto lindo, que tem cursos gratuitos, tem muitos eventos que elas fazem. Então tem inúmeros grupos de WhatsApp, inúmeros grupos do Instagram. Então as meninas estão se engajando cada vez mais para uma ajudar a outra. E outra pergunta, você que fala tão bem e gosta tanto do tema, você já foi professora desses jovens que estão começando quanto você? Não, mas é uma boa mentoria aí, hein? Oportunidades, assim, eu acho que tudo na vida são fases, são momentos. Eu tenho muita vontade de ministrar curso, ministrar mentoria, mas eu acho que tudo tem o seu momento e o momento correto para isso.
Eu tenho já minhas pastinhas com os cursos já feitos, mas eu acho que tudo é o momento correto. Mas vai chegar. Vai chegar, com certeza. O destino leva para isso. Leva. Quando é para ser, acontece, né? Certo. Bom, tá muito legal falar com você, mas agora a gente vai para a parte final, que são as nossas dinâmicas do projeto aqui. E é interatividade mesmo. É você colocar... Você fala muito bem, isso é bom registrar. Se expressa muito bem, e aí você vai colocar seus pensamentos, sua visão de mundo, e vamos lá. Tá. O que você acha de quem buzina no trânsito? Como pode, né? Às vezes tem gente que deveria não ter buzina nos carros. É bem complicado. A gente estava até conversando antes de iniciar que uma das minhas maiores ansiedades quando eu comecei a dirigir era o barulho do trânsito. Porque você fica muito ansiosa e acaba cometendo muitos erros devido... essa pressão que existe. Devido à pressão. É uma buzina desnecessária numa cidade como São Paulo, super barulhenta, decibéis alto nível. Então a gente de verdade precisava de realmente fazer uma campanha. Precisa. E você como mecânica podia tomar frente disso. Parem de buzinar desnecessariamente. Lógico, a buzina tá ali para ser usada, mas sem exageros, né? Passa do limite, né? E acaba assustando muitos outros, né? Temos hoje em dia muitos, assim, pessoas de diferentes necessidades, de diferentes comportamentos. Então a gente nunca sabe quem tá no carro do lado, o mundo que tá aquela pessoa. Então às vezes a pessoa já não tá bem, já não tá legal, tá triste, tá estressada. Então uma buzinada errada, você já muda totalmente o humor daquela pessoa. Então, infelizmente, a gente vê cada vez mais tragédias por causa disso, né? Da intolerância no trânsito. Sim, é verdade. Realmente potencializa o que tá ali dentro. O que você acha? Pode pegar a plaquinha, eu gosto que peguem na mão. Pra que você dá pare? Que tipo de ação, de movimento, de gesto? Que tipo de coisa que você fala que você não gosta, né? Que a gente fala coisa, mal dizer, mas ação. Sim. De atitude, preconceito, ou sei lá, ou alguma coisa que você fala, não quero, pare com isso. Eu acho que é a intolerância, né? A intolerância, o não entender que cada pessoa tem o seu mundo, tem as suas necessidades, tem o seu jeito. Então a gente quer muitas vezes enquadrar as pessoas naquilo que a gente acha certo. E nem sempre vai ser do jeito que a gente espera. Então, no começo eu sofri muito isso porque as pessoas queriam me encaixar numa caixinha de que eu deveria ser ou estar em tal lugar. Então, a intolerância, nesse caso, de não entender que são personalidades. E isso é muito bom. Ainda bem que nós não somos iguais uns aos outros, que há essa diversidade. Então, aceitar a diversidade, aceitar a diferença de cada um, acho muito importante. Então, o pare vai para a intolerância. E esse é o nosso troféu. Chega de falar de trânsito agora. Aqui é o troféu Vitória, que eu peço para a pessoa dedicar a quem ela quiser, para homenagear com dedicação. Pode ser até para si mesma, se a pessoa se salvou de alguma questão. Muitos de nós passamos por muitas, né? A gente passa por inúmeros desafios durante a vida. E, nesse caso, eu pergunto para você, para quem você dedica o troféu Vitória? Eu acho que uma pessoa que eu não citei aqui é minha mãe. Eu dedico muito a minha mãe. Minha mãe foi a minha maior apoiadora desde sempre, além do meu pai, que com certeza me ajudou muito, mas ela não era da área. Ela nunca foi mecânica, ela nunca foi dona de oficina. Então, minha mãe, sem palavras para ela. Fala o nome dela e manda um beijo. Elizabeth. Beijo, mãe. Eu acho que no começo, assim, naqueles momentos que eu escutava as piores palavras e eu corria pra minha mãe, chorava pra minha mãe, ela enxugava minhas lágrimas e falava, agora volta, agora vai lá e termina o seu trabalho. Foram, assim, esses momentos me marcaram muito, porque eu sentia que realmente ela estava ali. Então, a cada passo, a cada palestra que eu participo, a cada podcast, a cada pessoa que me reconhece, que vai atrás do meu serviço, é ela que está me aplaudindo ali. E foi ela que me colocou ali. Se ela não tivesse criado uma mulher independente, forte e que acreditasse em si, eu não estaria aqui. Então, é ela a quem eu dedico isso, com certeza. Essa é assim. Você tem o nosso megafone para deixar sua mensagem ao mundo, imaginando que você está em um lugar grande, amplo, onde possa atingir milhares ou milhões, ou sei lá quantas pessoas, para dizer o que você pensa da vida, ou fazer um protesto, ou uma declaração de amor, seja o que for, você é livre para fazer o que você quiser. Eita! Deixa eu pensar.
Bom, eu quero que... Pode ir por perto? Eu quero que todas as mulheres, elas comecem a olhar mais pra si, olhar os seus sonhos e ir atrás das suas metas. Coloca num papel todas as suas metas, coloca seus sonhos e talvez hoje esse sonho não seja possível. A gente sabe que as circunstâncias mudam para cada uma, mas as circunstâncias mudam para cada uma. Então, a sua situação hoje ela não é para sempre. Mas você que tem que mudar isso, você tem que dar o primeiro passo. Então, se hoje você não consegue realizar seu sonho, amanhã você vai conseguir. Mas não deixa ele sair do foco. Não esquece dele, não deixa outras pessoas tomarem os seus sonhos e vai atrás, que você consegue e que tem muitas pessoas acreditando em você e que você nem imagina e que usam você como inspiração e você também nem imagina. É isso. Que lindo, um baita incentivo para as mulheres, hein, para todas. Obrigada. Muito bonito. Bom, foi muito legal a sua entrevista, gostei demais do que você trouxe, da importância da profissão, da parte de estudos que você frisou, que é muito importante a gente gostar de estudar para poder realizar as nossas coisas, para não fazer coisa amadora, coisa errada, o achismo. Sim. É a técnica, é o estudo, é a ciência, eu acho que isso é fundamental. Sim. A sua postura de saber, de analisar o mercado, o digital é a coisa inovadora. Parabéns pro seu pai, para sua mãe, te criar e te mostrar um caminho tão bonito e tão essencial para a sociedade. Eu agradeço demais a sua presença e sua participação aqui. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui, um prazer te conhecer mais ainda e espero que a gente tenha mais oportunidades para estar sempre presentes aí e agregando, né, para as mulheres, para todos que querem fazer uma mudança, né? Quebrar o ciclo, como você falou, é muito importante. Obrigada pelo convite. E você que assistiu essa entrevista e quiser participar do nosso projeto, entre nas nossas redes sociais, o número do nosso WhatsApp vai aparecer aqui na tela. A Riele trouxe essa história tão bacana, tão bonita, terão outras. Eu sou Cláudia Denise Israel e pergunto, qual é a sua história?